Muito bem, continuando a introdução do livro de 2 Samuel, nós estávamos falando das características especiais que esse livro contém. 5 são as características que assinalam 2 Samuel. Assista a parte A, essa é a parte B da introdução do livro. A parte A tem 26 minutos e essa parte B nós vamos concluir aquilo que não conseguimos concluir na parte A. Características especiais. 5 fatos principais assinalam 2 Samuel. Primeiro, descreve os eventos principais do reinado de Davi de 40 anos, inclusive sua tomada de Jerusalém da mão dos jebuseus, convertendo-a no centro religioso e político de Israel. Capítulo de número 5 de 2 Samuel. O período da sua vida situa exatamente entre Abraão e Jesus Cristo. Segundo, o ponto crítico do livro de 2 Samuel é o capítulo 11, que relata o pecado trágico de Davi envolvendo Betseba e seu marido Urias. Apesar de esses pecados de Davi terem sido cometidos em oculto, foram declarados abertamente por Deus nas diferentes faces da vida de Davi, pessoal, familiar e nacional. Terceiro, embora as Escrituras declarem com destaque que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o favor divino deu lugar ao castigo e às bênçãos de Deus, a maldição depois de ele pecar, conforme Moisés advertira a Israel, Deuteronômio 28. Quarto, os capítulos 12 a 21 descreve o efeito em cadeia da transgressão de Davi sobre sua família e sua nação. Isso revela que o bem-estar de um povo está fortemente vinculado à condição espiritual e moral do seu líder. Quinto, ressalta a lição moral perpétua de que o sucesso e a prosperidade a miúde levam ao enfraquecimento moral, que por sua vez leva ao fracasso moral. O livro de 2 Samuel e o Novo Testamento. O reinado de Davi, nos capítulos 1 a 10, é uma prefiguração do reinado messiânico de Cristo. Os 7 anos que Davi reina sobre Judá prefigura também o período da grande tribulação em que Cristo estará com a sua noiva. O estabelecimento de Jerusalém como cidade santa e o recebimento gracioso do concerto davídico da parte de Deus é a promessa profética de um reino eterno, apontado para o perfeito filho de Davi, Jesus Cristo, e seu reino presente, e o futuro revela o Novo Testamento. Também os 33 anos que Davi reina sobre Israel aponta e prefigura a idade de Cristo, de 33 anos, quando morre pelos nossos pecados. Cristo é o verdadeiro filho de Davi. Também outras profecias são reveladas em Isaías 9:7, Mateus 21:9, Mateus 22:45 e Lucas 1:32 a 33. Para compreender melhor a aplicação do Novo Testamento com relação a Davi, nós podemos estudar também o livro e a introdução que nós fizemos em 1 Samuel. A história de Davi começa em 1 Samuel, capítulo 16, e vai por todo o livro de 2 Samuel. Então nós vemos em 1 Samuel, Davi fugindo de Saul. Após a morte de Saul, no capítulo 31, e a lamentação de Davi pela morte de Saul e de Jonatas, seu fiel companheiro, amigo, a quem ele fez aliança, nós vemos então Davi começa a reinar. Há também uma batalha entre a casa de Davi e a casa de Saul,
com Isbosete, filho de Saul, reinando sobre o restante de Israel. Então Davi reina por 7 anos e finalmente Davi reina por todo Israel. Venha então nessa aventura estudar o livro conosco de 2 Samuel. Vai ser algo interessante estudar esses 24 capítulos, 695 versos, onde nós vamos aprender mais sobre Davi e o seu reinado em toda Jerusalém. Também sua dedicação a Deus em trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. O campo de Araúna, onde ele compra e mais tarde vai se transformar no templo da casa do Senhor. Tudo isso nós vamos ver no livro de 2 Samuel. Aprenda então, estude conosco o livro de 2 Samuel e seja grandemente abençoado por esse estudo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, esse vídeo de apenas 6, 7 minutos, parte B da introdução, assista os primeiros 26 minutos na parte A, são 2 partes, parte A e parte B, nessa introdução do livro de 2 Samuel. Aprenda conosco, capítulo por capítulo, verso por verso, medite, você aproveita melhor esses estudos, se na hora que nós estivermos falando, você estiver com a Bíblia aberta, nos acompanhando na leitura e nos comentários. Esperamos que isso seja de bênção na sua vida e que você seja grandemente abençoado pela palavra de Deus e pelos ensinos que o livro de 2 Samuel nos traz. De um homem que teve bastante sucesso e ascensão, mas também de um homem que era falho, era humano, fracassou, e os resultados do seu pecado sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu reino. Vamos estudar 2 Samuel com afinco, com desejo, tirando lições para a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Divulgue o nosso canal, coloque um sinal de joinha, passe para amigos, familiares, se quiser publicar também esses vídeos no seu Facebook, sinta-se à vontade, não é? Para que nós possamos divulgar mais e mais a palavra de Deus. Amém? Ao entrar no nosso canal, pastor Eugênio Piacentini, clique no playlist e lá você pode achar as pastas livro por livro organizado, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.